Dando sequência à nossa reflexão sobre o Brasil contemporâneo e em especial o Brasil do golpe de 64, depois de ter comentado longamente um filme que tem uma pretensão documental muito forte, que é o Terra em Transe, eu queria comentar com vocês também o porquê da cultura, né? Quando vocês que são observadores mais atentos devem ter percebido que o nosso programa ele vem acompanhando uma espécie de história econômica ou história econômica mesclada com história política até pelo menos os anos 60, né? E a partir de 64 vocês percebem que a minha bibliografia é sobretudo sobre a cultura. Produção musical, canção de protesto, cinema novo, bossa nova, tropicalismo, né? As diferentes expressões da cultura naquele momento. E tem uma razão muito simples, né? Primeiro, que a narrativa do golpe é muito chata, sabe assim, acho que basta dar uma lidinha e nesses manuais que eu indiquei para vocês, vocês vão ter lá uma cronologia dos acontecimentos, vocês vão ter, se não for pelos manuais, baixa aí na internet, tem textos descritivos que são sem valor, né? Cronologia dos atos institucionais, aí você vai ter lá a descrição de cada um dos atos, etc. De fato, o que nós tivemos é um momento em que a política se tornou out, a política se tornou uma coisa execrável, né? Tanto por parte dos que faziam, quanto por parte da crença da população na política, porque o golpe de 64 interrompeu a política, ele interrompeu o fluxo normal da democracia brasileira. Então, onde é que a política de verdade, a política mais plena, a política mais autêntica e mais sincera foi se refugiar? Precisamente na cultura, né? A gente às vezes vê algumas pessoas saudosistas falando, os anos 60 é que tinham cultura, depois daquilo veio tudo decaindo, né? Hoje nós temos aí o sertanejo, o funk, que não tem dimensão política. Isso é uma visão muito míope, né? Primeiro, os anos 60 foram sim pródigos em representar a política através das canções, porque não havia outro lugar para se fazer política. Então a política invadiu as canções, invadiu os festivais de canção, invadiu os festivais universitários, invadiu o teatro de uma maneira até então não vista, porque era o lugar que sobrou para uma política autêntica, para uma política de verdade, para uma política franca, né? Uma política consistente. E o resto era manipulação, né? Um bipartidarismo estranho, feito às avessas, uma representação política através de processos eleitorais pouco consistentes, né? A cassação generalizada de direitos políticos das pessoas que tinham uma alternativa de fazer política de modo autônomo. Então tudo isso descomprometeu a população, pelo menos a população de formadores, essa população mais intelectualizada, de participar da política convencional, né? Então, desse ponto de vista, nós mudamos o nosso foco também no curso para estudar as representações culturais, né? A partir do próximo bloco, nós vamos ouvir algumas canções, eu vou fazer o comentário crítico dessas canções e vou acompanhar o processo histórico através da narrativa destas canções, né? É como se a gente mudasse a nossa fonte primordial, a gente mudasse a nossa fonte de abordagem daquele momento. Se até então nós estávamos com os jornais, com a crônica das notícias, com as narrativas da própria política, né? A partir de agora nós vamos tentar pegar nas entrelinhas das canções as questões mais significativas do ponto de vista político. Então é uma inflexão que eu sempre fiz no curso, não tem nada a ver com o fato dele ser remoto, com o fato dele estar sendo feito num horizonte de pandemia. É uma inflexão que, na verdade, na minha opinião, responde melhor ao nosso objeto, responde melhor àquilo que, de alguma maneira, a gente tenta trabalhar como uma história do Brasil contemporâneo, né? Nós vamos fazer, então, uma incursão sobre várias peças, né, musicais, peças comentando também a cultura, as peças teatrais, e sempre com esse horizonte, né, de pensar que as representações culturais, elas dizem sobre o mundo, né? Mesmo que elas estabeleçam uma interpretação, e as interpretações também são o nosso objeto, né, elas fazem uma visão de mundo que é perfeitamente factível com protagonistas do mundo, né? Como são todos os gêneros em geral, né? Eu, para minha tristeza e desespero,
tenho sido obrigado a ouvir funk aqui em casa. Eu realmente não gosto musicalmente, não gosto tematicamente, acho as letras muito estranhas, etc. Mas eu não nego no funk um momento de empoderamento, por exemplo, feminino, né? Um momento de mostrar, né, uma certa... É claro que tem um lado também da degeneração, né? Da degeneração não no sentido moralista, evangélico e tal, a degeneração do próprio corpo, né? Que muito frequentemente em vários funks a mulher é reduzida à condição de objeto. Mas nos funks feitos por mulheres, em geral, você tem ali uma mensagem um pouco mais emancipatória. E é uma guerra que está acontecendo hoje no interior das comunidades, né? As mulheres tentando se emancipar, o macho tradicional tentando resguardar seu poder, às vezes por via da violência, às vezes por via também da representação cultural, mas são pedaços da história, do mesmo jeito, são sempre interpretações da história, como foi a canção de protesto, né? O sertanejo também é mais pobre, porque ele sempre é muito... prioriza o romantismo, o lirismo, etc. Mas o sertanejo também tem uma mensagem, também tem um público, também traduz um pouco uma experiência de mundo, né? E assim é com toda a produção cultural. Então, se vocês um dia virem alguém falando, os anos 60 que eram o ápice da cultura brasileira, saiba que tem ali um pouco de nostalgia. Possivelmente será uma pessoa na faixa dos seus 70 anos, um pouquinho mais, 80, que na verdade tem saudade da própria juventude. Na verdade, ele está idealizando, está romantizando uma época a partir da sua própria juventude. No fundo, o que ele tem nostalgia de ser jovem de novo. Porque era uma canção machista, era uma representação de mundo pouco inclusiva, né? Ser homossexual já não é fácil hoje, do ponto de vista da repercussão social, né? Familiar. Imagina nos anos 60, né? Eram inúmeros os casos em que isso resultava em situações pessoalmente dramáticas, às vezes até destrutivas ou mesmo autodestrutivas, muito mais do que hoje, né? Então, não se iludam se alguém falar que tem muita saudade dos anos 60, porque por trás de toda essa nostalgia existe um certo conservadorismo e um certo saudosismo da própria juventude, né? E não se iludam, é possível